Vamos responder a pergunta do momento. Terei que pagar imposto nas minhas movimentações de Pix? Pessoal, antes de eu entrar na resposta de fato, se tem imposto sobre o Pix, vou falar um pouquinho para vocês sobre a história, como que nós chegamos até esse momento atual. Lá no final dos anos 90, foi criado no Brasil o Sistema Público de Escrituração Digital. Qual que era a ideia? O Fernando Henrique entendia que o Brasil não precisava ter empresa, o Brasil precisava arrecadar mais. Então, mesmo com a internet ruim do final dos anos 90, ele já pensou numa forma de arrecadação, que era fazer o quê? Controlar tudo de forma digital. Em 2007, esse projeto foi validado e ele se inicia com a nota fiscal eletrônica. A partir daí, várias obrigações acessórias começaram a surgir. O que são as obrigações acessórias? São ferramentas que a gente tem para mandar informação dos contribuintes, PJ ou pessoa física, para o fisco. Tá? Então as obrigações acessórias que estão dentro do SPED têm informações muito detalhadas do teu negócio, da tua vida pessoa física. Dentro de todas essas declarações, foi criada uma declaração chamada e-financeira, tá? Que, como o próprio nome diz, ela é responsável por mandar informações financeiras para o fisco. Desde 2001, o fisco ele já recebe um caminhão de informações atreladas à questão financeira, tá? Desse período aí, os bancos começaram a questionar o fisco sobre se havia ou não uma quebra de sigilo ao mandar essas informações para o fisco. Quando foi agora em 2024, o STF decidiu que não há quebra de sigilo bancário. A Receita Federal, então, ela aproveita dessa movimentação do STF e publica a Instrução Normativa 2219 de 2024, que cria essa situação que chegamos agora. O que é essa situação que chegamos agora? Ela estabelece que não só os bancos, mas todos os meios de pagamentos, bancos digitais, fintechs, operadoras de cartão, todo esse escopo financeiro do país passe a mandar informações nossas para o fisco, de todo tipo de movimentação. Ocorre que, nesse primeiro momento, o foco do fisco é aquelas pessoas físicas que recebem acima de 5 mil nas suas movimentações financeiras, acima de 5 mil reais. Mas a própria normativa ela já determina que todas as informações de todos os contribuintes, independente de atingir esse valor de 5 mil, serão informadas para o fisco, tá? Então deixo aqui a primeira coisa clara. O foco é quem movimenta acima de 5 mil, mas todo mundo vai ser informado. E qual é o problema criado agora? O problema é o seguinte, no Brasil, muita gente tem renda paralela. Uma casa que você tem alugado, você vende produtos como Jequiti, Natura, ou você, por exemplo, é um vigilante que trabalha de dia, por exemplo, um pintor, alguém que trabalha de dia e trabalha à noite como entregador. Então, todo mundo, ou grande parte da população brasileira, tem uma renda extra. Só que essa normativa, ela cria um problema para o contribuinte, porque essa renda ela vai ter que ser declarada de alguma forma, porque o fisco ele vai passar a saber 100% da sua movimentação, mas essa normativa também cria um problema para o fisco. Por quê? O fisco não tem gente o suficiente para ir atrás de todo mundo que tem renda extra. O que vai ocorrer nesse primeiro momento? Uma leva das pessoas que tem essa renda extra vai acabar procurando os contadores para buscar uma orientação de como resolver esse problema. E uma leva de contribuintes que tem essa renda extra vai acabar não tomando essa decisão. Então, o foco do fisco vai acabar sendo, nesse momento, naquelas pessoas que não procuraram mudar a sua conduta com relação a esse dinheiro extra que entra. Agora, pessoal, respondendo para vocês de fato a pergunta, eu vou pagar imposto no Pix ou foi criado um imposto para o Pix? Não, não foi criado um imposto para o Pix. Mas o que ocorre? Essas movimentações que você tem extras não declaradas, em algum momento ela será tributada. Qual é o cuidado que você precisa ter daqui para frente? Eu tenho falado o seguinte, o que passou, passou, passado, esquece. Programe-se daqui para frente, pense daqui para frente nas suas movimentações financeiras. Procure um contador, faça um planejamento tributário, um planejamento financeiro sobre essa renda extra que você tem. Existem muitas formas de você declarar isso de forma oficial e não sofrer nenhum tipo de penalidade. Você precisa começar a ter alguns tipos de cuidados, por exemplo, eu movimento dinheiro da minha mãe, do meu tio, do meu pai, enfim, de um amigo. Tenha controle sobre isso, porque isso pode caracterizar a movimentação excedente na sua conta e pode colocar em algum tipo de risco. Tudo isso é explicável e plausível, tudo isso dá para ser tratado, mas o ideal é você ter um planejamento, você ter um controle de como você vai lidar com tudo isso. O que acontece, gente, é o seguinte, o fisco fechou o cerco. Essa normativa, fazendo com que as instituições financeiras de todos os tipos enchem o fisco de informação, fechou o cerco. Ou você regulariza
e começa a caminhar correto, pagando o teu imposto devido, ou o que vai acontecer? Em algum momento você pode ser autuado. Existe um projeto do governo, que é o Real Digital, que é o Drex, que quando ele começar a vigorar, a situação fecha, de fato. O Drex ele vai ser a chave que faltava para trancafiar todos nós. Então, esse momento, eu falo que é um momento válido para você analisar a sua situação. Procure um contador, sente com ele, apresente a tua realidade, fala, ó, eu trabalho CLT, ganho, sei lá, 3 mil de salário, estou fazendo 2 mil por mês, 3 mil por mês de entregador. O contador, ele vai conseguir te orientar numa forma onde você pode validar esse recurso seu, pagar o imposto devido sobre esse recurso e você vai resolver o teu problema. Então, assim, não é momento para desespero, não é momento para pânico, mas é momento de ser cauteloso, sentar com um profissional da área, entender todas as suas movimentações e regularizar. Uma coisa que eu deixo claro para vocês o cerco fechou. Não vai ter como mais você receber dinheiro por fora e não declarar isso. Falei até o momento sobre pessoa física. E para você, pessoa jurídica, ocorre o seguinte: vendeu, emita documento fiscal. Eu falo muito no escritório, falo muito com os clientes que o imposto ele faz parte do jogo e você precisa se adaptar a essa nova realidade. Não tem como você fugir mais dessa realidade. Por quê? É o que eu falei, vai chegar um momento em que o cerco vai estar completamente trancafiado e você vai fazer a sua autodenúncia para o fisco. Então, já pensou você receber uma multa de 100, 200, 300, 400 mil reais no teu negócio? É melhor você fazer um planejamento tributário, fazer um planejamento financeiro, entender a regra do jogo e que o imposto faz parte do jogo e seguir corretamente daqui para frente, do que você correr um risco de perder o teu negócio por uma falta de planejamento. Gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e mande para quem está precisando saber mais dessa informação.